Olá, sou o professor Reginaldo Moraes de Macedo e iniciaremos agora a nossa primeira videoaula da disciplina Organização, Processos e Tomada de Decisão. Esta videoaula corresponde às unidades 1 e 2 do caderno didático. Vamos ver no slide quais são os objetivos desta videoaula. Nesta videoaula nós temos uma lista extensa de objetivos, mas vamos cumpri-los todos. O primeiro objetivo é compreender a definição e as características das organizações formal e informal. Em seguida, entender a elaboração gráfica de uma estrutura organizacional e seus tipos. O terceiro objetivo desta videoaula é compreender o processo de comunicação e seus impactos na gestão organizacional. Em seguida, nós temos como objetivo específico identificar as estruturas organizacionais contemporâneas, as tendências atuais e sua importância. Por fim, nós vamos compreender os tipos de departamentalização. Nesta disciplina, utilizaremos muito o termo organização. De início, precisamos saber que existem dois usos para este termo na administração pública. O primeiro uso refere-se a um conjunto de ações administrativas e gerenciais que, conforme Costa Neto, envolvem delegar autoridade, atribuir responsabilidades, prover os recursos necessários em quantidades e disponibilidades, analisar e discutir cronogramas e orçamentos, desenvolver as atividades de treinamento, analisar e gerenciar o arranjo físico e as adequadas condições de trabalho. Também temos o estabelecimento de relacionamento necessário para a consecução dos objetivos. Também é um dos objetivos garantir a execução das atividades e interagir com o planejamento. Contudo, neste momento da disciplina, estaremos discutindo e estudando a organização a partir de sua segunda definição, compreendida como o conjunto de recursos reunidos e gerenciados de forma satisfatória, com o objetivo de garantir a consecução dos objetivos previamente estabelecidos. Neste sentido, a organização reúne um conjunto bastante complexo de recursos, estando inclusos aí os recursos humanos, tecnológicos, materiais e patrimoniais, informacionais e financeiros. Precisamos também entender que nesta disciplina a organização atua e funciona como um sistema aberto, ou seja, uma entidade com processos internos que buscam garantir o seu funcionamento e sobrevivência, e que para isto necessita importar elementos do ambiente externo, processá-los internamente e devolver um conjunto de saídas adequadas ao meio ambiente. Antes de nos aprofundarmos na compreensão da organização e seus tipos, vamos estudar um pouco a respeito do que são sistemas. Vejamos no slide. O conceito de sistema é um conceito bastante utilizado na área da administração pública. Observando que esse conceito não surge dentro da administração, ele surge num primeiro momento na área da biologia e o estudioso que o desenvolveu foi Ludwig von Bertalanffy. O que é um sistema? Nesse conceito, nós podemos dizer que um sistema é um conjunto de partes interdependentes, cada qual com seu objetivo intrínseco e que interligadas passam a atuar e buscar o atingimento de um objetivo comum. Nesse sentido, é interessante nós desdobrarmos as partes desse conceito. Em primeiro lugar, nós entendemos que um sistema ele é formado por partes e que essas partes, então, cada uma delas tem uma finalidade, cada uma tem um objetivo. Elas podem funcionar separadamente, mas elas só conseguem se manter ao longo do tempo quando estão unidas, né, e quando estão se relacionando entre si. Em relação aos tipos de sistema, nós temos três grandes classificações. Os sistemas podem ser simples ou complexos, físicos ou abstratos, abertos ou fechados. O que é um sistema simples? Um sistema simples é um sistema que de olhar para ele você consegue compreendê-lo. Os sistemas complexos são sistemas que vão demandar mais tempo, mais recursos para que sejam compreendidos. Um sistema físico é um sistema com elementos tangíveis, sensíveis ao toque e às nossas percepções. É diferente de um sistema abstrato que muitas vezes só existe conceitualmente. Um sistema é aberto quando esse sistema precisa trocar algum tipo de elemento com a parte externa a ele. Nós podemos dizer, portanto, que um sistema fechado é um sistema que, isolado do seu meio ambiente, ele continua funcionando. Nesse sentido, essas classificações vão ser cruzadas umas com as outras, né, e nós vamos ter, então, uma condição de fazer uma análise dos diversos tipos de sistemas. Continuando a nossa análise dos sistemas,
nós temos aqui as principais características dos sistemas abertos. Por que vamos falar de sistemas abertos? Ao final desses slides, nós vamos verificar que as organizações funcionam e podem ser classificadas como sistemas abertos. A primeira característica dos sistemas abertos é a sua funcionalidade, o seu funcionamento baseado em ciclos, que nós vamos chamar de ciclos de transformação de energia e matéria. Num determinado momento para funcionar, a organização e o sistema aberto, então, já que são basicamente a mesma coisa, necessita da entrada de material, de elementos externos, no caso da empresa, vai precisar de mão de obra, vai precisar de matéria-prima, vai precisar de insumo, precisa de recursos financeiros, precisa de energia, e tudo isso então é importado do meio externo para dentro da organização. Estes insumos, eles são processados, ou seja, eles são trabalhados pela organização e em seguida eles são devolvidos para o meio ambiente com o intuito de esse processamento e essa devolução gerarem a capacidade de sobrevivência do sistema aberto. Quando falamos de entropia negativa, estamos falando do seguinte: a entropia é uma tendência à desorganização. Nesse sentido, entropia negativa significa o trabalho que a organização necessita realizar para conseguir se manter funcional. Então, se nada for feito dentro da organização, se o trabalho não for executado, se os elementos que pertencem à organização não realizarem necessariamente a sua cota de contribuição, o seu trabalho efetivo, a organização tende a se desorganizar, né? E, em última instância, ela vai parar de funcionar completamente. O terceiro elemento, a terceira característica dos sistemas abertos é justamente a questão da diferenciação. Cada parte, à medida que um sistema vai se tornando mais complexo, cada um dos seus subsistemas vai buscando se diferenciar dos outros, tornando-se cada vez mais especializado na realização de um determinado conjunto de tarefas. Nós podemos dizer, então, que as partes constitutivas da organização tornam-se diferenciadas e especializadas a fim de atingir os objetivos. Outras características dos sistemas abertos incluem a equifinalidade. Por essa característica, nós podemos entender o seguinte: existem várias formas de realizar uma determinada atividade, várias maneiras, vários processos, vários caminhos para que você chegue aos seus objetivos. Contudo, a organização, os sistemas abertos, vão buscar encontrar uma forma que particularmente é mais interessante. Que forma é essa? A mais eficiente. Uma vez atingido o objetivo, ou seja, uma vez garantindo a eficácia, a intenção, então, é que nós busquemos, que o sistema busque, trabalhar de uma maneira mais eficiente, salvaguardando seus recursos. A outra característica dos sistemas abertos é a transacionalidade. Ela é a base da sobrevivência das organizações e essa sobrevivência ocorre por meio de transações. Mais adiante, nós vamos entender que transações também são conhecidas como processos, que é o tema da nossa segunda videoaula. A outra característica é o estado firme e homeostase. Significa que para manter o equilíbrio, a organização, o sistema aberto, precisa buscar constituir reservas, né? Ele busca acrescentar a si mesmo um conjunto de recursos para que no momento de dificuldade ele possa utilizar esses recursos de maneira satisfatória, garantindo a sua sobrevivência, mesmo nos momentos de crise. Conforme vocês puderam perceber, as organizações apresentam todas as características para serem consideradas sistemas abertos. Também podemos expandir este entendimento e classificá-las como sistemas complexos e, simultaneamente, físicos e abstratos. Nesse contexto, a organização é um sistema físico porque ela possui matéria humana, ela possui máquinas, equipamentos, processos, e tudo isso então é tangível ao toque. Ao mesmo tempo, nós podemos dizer que as organizações são um sistema abstrato, uma vez que ela possui cultura, possui comportamento, seus elementos, né, seus colaboradores, possui uma lógica, uma ética que dirige os seus comportamentos. Então esses são os elementos que a gente pode considerar elementos físicos e elementos abstratos. Dando continuidade, nós podemos perceber o seguinte: a organização possui dois enfoques distintos, mas complementares. Aqui nós estamos falando da organização informal e da organização formal. Vejamos nos próximos slides as principais características de ambos os tipos de estruturas. Na organização informal, nós vemos um conjunto de características bastante distinta.
Em primeiro lugar, nós falamos de cultura. A cultura envolve as capacidades e as condições individuais próprias daquele conjunto de indivíduos que fazem parte daquela organização, assim como seus valores, né, que são pontos de referência éticos e morais que dirigem o comportamento desses mesmos indivíduos. As relações interpessoais também são parte da organização informal. As relações de amizade, as relações às vezes não muito amistosas entre os indivíduos que fazem parte de uma mesma organização, esses interesses individuais, as capacidades de liderança, por exemplo, também a capacidade de liderar e a aceitação, a legitimidade que é dada pelo liderado ao líder, tudo isso faz parte dessa organização informal e constituem elementos desta organização. A capacidade de autoridade de alguns indivíduos, a capacidade de liderança de outros indivíduos, também fazem parte da organização informal. Um outro item também considerado relevante é o conhecimento que nós chamamos de conhecimento tácito. O conhecimento tácito, ele está introspectado, ele está dentro dos indivíduos, dentro dos colaboradores, dentro dos clientes, e ele orienta esse processo de gerenciamento, esse processo de convivência dos indivíduos, mas muitas vezes ele não está escrito, ele não é formalizado. Tem a ver principalmente com as percepções e aquela experiência que o indivíduo vai adquirindo ao longo do seu trabalho. Quando falamos, no entanto, sobre organização formal, nós temos uma dinâmica bem diferente, quase que oposta. Nós falamos na organização formal de normas, procedimentos, regras, ou seja, estruturas que são capazes de orientar o trabalho formalmente. Na maioria das vezes, essas normas, procedimentos e regras estão escritas e descritas nos manuais operacionais, nos manuais de convivência, nas regras que devem ser seguidas dentro do ambiente da organização. Nesse sentido, elas são bastante claras em sua maioria e não cabe muito uma discussão, né, na maioria das vezes. O que se espera em termos de organização formal é que essas normas, procedimentos e regras sejam seguidos. Nós temos também como característica a distribuição de poder, né? Ela é formal porque dentro da organização, nós vamos ver aí os níveis hierárquicos a partir daqui a alguns minutos, nós vamos observar isso. Então, quando a gente fala de distribuição de poder, nós estamos falando de uma forma de descentralizar a capacidade de operação e de gerenciamento dentro das organizações. Objetivos explícitos. O que significa objetivos explícitos? Tudo que a organização vai fazer deve estar claro e precisa ser estabelecido num momento anterior. Então, é preciso que haja uma constituição desses objetivos, que eles sejam claros, que eles sejam de conhecimento de todos, a fim de que haja condições, organizacionais de que esses objetivos sejam atingidos. Nesse momento também a gente fala sobre a representação gráfica da organização formal. Essas relações entre esses indivíduos, elas podem ser representadas por meio de textos e imagens. E isso a gente vai ver num segundo momento ainda nesta videoaula. Por fim, nós falamos de conhecimento explícito. O que é o conhecimento explícito? Muitas vezes é aquele conhecimento gerado, inclusive, a partir do conhecimento tácito, mas que foi estruturado, que foi descrito, que faz parte dos manuais, dos procedimentos operacionais padronizados. Então, é um conhecimento que explica e que precisa ser seguido. Ele orienta o trabalho e ele explica, de forma bastante contundente, o funcionamento da organização. A estrutura formal é constituída por diferentes níveis de atuação, de poder, de autonomia e de capacidades distintas de concepção e operacionalização do trabalho. No próximo slide, vamos conhecer os diferentes níveis organizacionais. Nós temos aqui a famosa pirâmide hierárquica ou pirâmide administrativa gerencial. Nós podemos ver, basicamente, 3 níveis. No primeiro nível, o nível mais acima, que nós chamamos de estratégico, nós temos uma quantidade de pessoas menor, mas elas têm uma capacidade de poder e uma capacidade de concepção do trabalho muito maior. Normalmente as decisões tomadas no nível estratégico, elas são de longo prazo, são decisões que orientam o funcionamento da empresa ao longo de 3, 4, 5 anos, às vezes um tempo até maior do que esse. No nível estratégico acontecem as grandes definições que impactam em como a empresa se estrutura e o que ela pretende fazer no mercado.
Quando nós chegamos no segundo nível, o nível tático ou gerencial, que é o nível intermediário, nós temos aqui já uma forma e uma necessidade de trabalhar o gerenciamento dos recursos organizacionais. Para que os objetivos estratégicos sejam atingidos, é necessário, então, que recursos humanos, finanças, produção, logística, gerenciamento de mão de obra, gerenciamento de pessoas, gerenciamento de competências, todas essas áreas, marketing, todas essas áreas, elas precisam, então, se organizar em volta de uma maneira bastante sistematizada, se organizar em volta dos objetivos a fim de que esses objetivos estratégicos sejam cumpridos. No nível operacional, que é o último nível, o nível de baixo da pirâmide, é onde de fato as coisas acontecem. Então aqui é que nós temos as pessoas realizando as operações mais básicas. Básico não no sentido de mais simples, mas básico as transações efetivas que vão tornar possível que os objetivos estratégicos lá no nível estratégico sejam atingidos. A primeira coisa importante aqui é o seguinte: é necessário que esses três níveis hierárquicos, eles conversem entre si de uma maneira muito aberta, muito assertiva, né? De forma que você consiga que haja sinergia, que haja um aproveitamento da capacidade de gestão e da capacidade de trabalho. Se os níveis começam cada um a atuar de uma forma separada do outro, nós temos uma destruição da organização e, consequentemente, um risco muito maior à sua sobrevivência. A representação da estrutura formal ocorre por meio de organogramas. Nestes instrumentos, a forma, a hierarquia, os órgãos de linha de comando ou de assessoria e até mesmo os nomes dos ocupantes dos cargos em determinadas situações podem ser apresentados. É necessário destacar que o organograma deve ser simples o suficiente para que seja compreendido por todos os interessados, ao mesmo tempo em que não deve ser simples demais a ponto de não representar os detalhes mínimos necessários à compreensão da estrutura formal da organização. É necessário destacar que o organograma deve ser simples o suficiente para que seja compreendido por todos os interessados, ao mesmo tempo em que não deve ser simples demais a ponto de não representar os detalhes mínimos necessários à compreensão da estrutura formal da organização. Os tipos de organogramas mais comumente utilizados são o vertical, o circular ou radial, o horizontal, o funcional e o matricial. Vamos verificar no slide exemplos desses tipos de organograma. Nós temos aqui um organograma vertical funcional. Vocês podem observar que ele está organizado, né, seus elementos estão organizados na direção vertical, de cima para baixo. A partir do momento que você desce por esse organograma, o topo do organograma é onde está concentrado o maior nível de poder, né? Então, a presidência ou o presidente, a pessoa que ocupa a presidência, ele tem a capacidade de se responsabilizar e a capacidade de orientar e exigir a atuação de todos os demais membros de sua equipe. Abaixo da presidência, nós temos aí três gerências. Nós temos a gerência financeira, a gerência de produção e a gerência de pessoas. Entendam as gerências como se fossem uma concentração específica da capacidade da presidência. Então, o presidente, teoricamente, poderia fazer tudo dentro da empresa. Mas ele escolhe pessoas, ele contrata pessoas, ou essas pessoas passam por processos seletivos para ocupar cargos. Cada caixinha dessa normalmente identifica um cargo. Então nós temos ali na gerência financeira, o responsável pela gerência financeira é o gerente financeiro. Na gerência de produção é o gerente de produção. Na gerência de pessoas é o gerente de pessoas ou de recursos humanos. Cada gerente desse tem um conjunto específico de funções. E essas funções agregadas formam o que a gente chama de cargo. Abaixo da gerência financeira, nós temos duas outras estruturas. Nós temos a tesouraria e a controladoria. Na gerência de produção, nós temos supervisão de estoque, PCP, que é planejamento e controle da produção, supervisão de produção e supervisão de qualidade. Nada impede, por exemplo, que dentro de cada uma dessas subcaixas, de cada uma dessas subestruturas, nós poderíamos criar outras. Então, lá dentro da supervisão de estoques, por exemplo, eu poderia criar mais um nível, que é o nível de compras. O nível de gestão de estoque, isso vai depender de cada organização. Nós vamos falar disso um pouco mais adiante. O próximo tipo de organograma é o organograma circular ou radial. Ele é considerado um tipo mais moderno de organograma. Nós temos aqui a presidência no centro e as gerências vão estar ao redor
da presidência. Outros níveis desse organograma estariam mais afastados do centro. Então, como no exemplo anterior nós vimos lá a gerência de produção, nós vimos a gerência de pessoas, esses elementos estariam num nível posterior. Então, o nível mais interno é o nível da presidência, o nível mais próximo dele é o nível da gerência, e assim, quanto mais afastado, digamos, seriam os níveis mais operacionais da empresa. Aqui nós temos um organograma horizontal. Vocês podem observar que, basicamente, é a mesma estrutura do organograma vertical, só que apresentada numa condição, em vez de cima para baixo, apresentada aqui da esquerda para a direita. Por que você opta por fazer de um jeito ou de outro? Basicamente, em função de questões de espaço. Talvez seja mais fácil você apresentar um organograma na condição vertical ou na condição horizontal. Isso não implica nenhuma outra grande diferença em termos de trabalho, né? Porque é melhor, porque é pior, é uma questão de aplicação, de uso realmente em decisão de ser organograma horizontal ou vertical. Aqui nós temos um tipo bem moderno, né? É uma tendência, o que a gente chama de organograma matricial. O que é um organograma matricial? Nós vamos ver mais para frente um pouco sobre departamentalização, mas nesse caso nós temos a presidência, nós temos os departamentos, departamento de pesquisa, departamento de vendas, de engenharia, de produção e financeiro. Esse tipo de empresa, esse tipo de organograma, ele está relacionado a esse tipo de departamentalização chamada matricial. Nós podemos ver aqui do canto esquerdo que nós temos a gerência do projeto A, gerência do projeto B, gerência do projeto C, gerência de projeto D. Essas gerências de projeto, elas vão sendo construídas e constituídas tantos quantos forem os projetos. É uma estrutura que funciona muito bem quando você trabalha para projetos, com clientes específicos e projetos específicos. É um tipo de organograma, um tipo de departamentalização mais moderno, mais recente. Antes de continuarmos, é interessante ressaltar que não existe um tipo melhor ou pior, certo ou errado de organograma. Todo o processo de definição de organograma deve partir das necessidades de representação da organização e de seus objetivos. Retomando a discussão em torno das estruturas formais, podemos distinguir pelo menos 3 categorias clássicas: estrutura linear ou militar, estrutura linha staff ou de assessoria e estrutura funcional. A estrutura linear é basicamente a mais utilizada e ela trabalha com a ideia de que você, como nós vimos nos organogramas já mostrados, em que os elementos, os indivíduos, os cargos que estão no topo da montanha, no topo da pirâmide, eles têm um trabalho e uma capacidade de poder, um trabalho mais intelectual e uma capacidade de orientação, de poder dentro da organização, uma capacidade e um poder maiores. Na estrutura linha staff, nós temos uma situação em que você tem, além da linha normal e do trabalho que é realizado pelos seus cargos e pelos indivíduos, nós temos também órgãos que a gente chama de órgãos de assessoria, que podem ser consultorias, por exemplo. Elas não têm capacidade de corrigir o trabalho ou de punir um indivíduo, de aplicar um determinado tipo de punição, de suspender, de demitir, mas eles fazem um trabalho principalmente de orientação e de trabalho de levar adiante um certo tipo de análise, um certo tipo de identificação de problemas e proposição de soluções. A estrutura funcional, por sua vez, está baseada no trabalho e em como esse trabalho é realizado. É a estrutura também, ao lado da linear, uma das mais utilizadas. Continuando, falaremos a respeito dos componentes da estrutura organizacional. Vamos destacar aqui 3 tipos de componente. O primeiro, a autoridade, depois a responsabilidade e, por fim, a comunicação. Vejamos do que tratam esses assuntos nos próximos slides. Vamos falar agora de autoridade. Antes de falarmos de autoridade, convém conceituar poder. Poder é a capacidade de exigir a realização de algo, carregando essa possibilidade de punição em caso de desobediência. É o poder, justamente, que justifica a capacidade que o pai tem sobre o filho, a capacidade que o Estado tem sobre o indivíduo. Nesse momento, esse poder ele pode se organizar e se estruturar de diversas formas. A representação do poder sobre um determinado tipo de indivíduo ou sobre uma determinada coletividade é o que a gente pode chamar de autoridade. A autoridade, no sentido tradicional, significa uma obediência sem questionamento. Ela decorre da aplicação do poder e difere
da concordância por persuasão. Então, nesse conceito tradicional de autoridade, eu não tenho que justificar perante o meu comandado o que ele precisa fazer. Eu dou a ordem e ele tem que cumprir a ordem. Essa é uma visão tradicional. Existem organizações, por exemplo, que ainda funcionam desse jeito, principalmente as organizações eclesiásticas, as organizações militares, né? Então, essas organizações, a hierarquia, a cadeia de comando, ela precisa ser seguida. Não há muita autonomia, muita condição do subordinado questionar o líder, questionar o chefe em função de fazer ou não fazer uma determinada atividade. No campo da autoridade, como a gente reconhece a autoridade nas organizações, a gente já está trabalhando com uma ideia de uma autoridade num contexto mais contemporâneo. Aí a gente diz que existe uma capacidade de influência baseada na legitimidade. O que é essa legitimidade? Eu entendo que o meu chefe tem condições de me orientar a fazer alguma coisa, mas eu também entendo que eu tenho o direito de questioná-lo, se assim eu entender que deve ser feito. Então nós estamos falando de uma capacidade de influência baseada na legitimidade, na negociação e no livre estabelecimento da vontade. Eu não faço porque eu sou obrigado. Eu faço porque eu entendo que neste momento isso é relevante para o trabalho. Evidentemente, o meu chefe, né, o proprietário, o supervisor, o chefe imediato, ele ainda tem alguns mecanismos tradicionais para que ele possa exercer o poder. Mas na maioria das vezes, principalmente agora nessa contemporaneidade que nós vivemos, a ideia é que nós façamos tudo de livre acordo, de livre consciência dentro das organizações. É possível também e necessário destacar a diferença entre a autoridade formal e a autoridade informal. A autoridade formal, ela está presente principalmente nas normas, nas regras, nos procedimentos, nos manuais, ela está escrita e ela é uma manifestação dessa autoridade tradicional. A autoridade informal, ela surge a partir do momento que eu me coloco dentro da organização e entendo que essa organização é o local onde eu quero estar. Então eu vou contribuir para essa organização e eu começo a perceber que existem pessoas, outros indivíduos que eu poderia seguir e que eu vou obedecer, na falta de uma palavra melhor, pessoas a quem eu vou obedecer, pessoas que irão me liderar. O que são responsabilidades? Nós podemos entender o conceito de responsabilidade a partir de dois pontos de vista diferentes. Primeiro, a responsabilidade é uma percepção de obrigação em associar-se à realização de algo, mesmo quando não houver um estabelecimento formal nesse sentido. Ou seja, é aquela percepção, é aquela motivação interna de que eu preciso fazer algo, de que isso me cabe, mesmo sem que eu tenha sido orientado ou que haja uma ordem expressa nesse sentido. O segundo sentido, a segunda forma de compreensão da responsabilidade traz a ideia de que é uma condição de assumir os impactos por algo realizado, sobretudo se os efeitos forem negativos. Ou seja, eu realizei uma atividade para outra pessoa. Essa outra pessoa é responsável pelos resultados, tanto quanto eu, agente, fui responsável. Nesse sentido, quem me deu o poder, quem me delegou, quem me orientou a fazer o trabalho, também tem que dividir comigo a responsabilidade, tem que dividir comigo essa carga, né, seja ela positiva ou negativa, decorrente das minhas ações. Nós vamos falar agora também sobre comunicação. Nós temos aqui um modelo que trata bem da questão da comunicação. Em primeiro lugar, nós podemos observar que no quadro maior, nós vamos chamar isso de ambiente. É o local em que ocorre o processo de comunicação. Esses elementos que estão descritos aqui são os principais elementos do que a gente chama processo de comunicação. Do lado esquerdo, nós temos a fonte. A fonte é um indivíduo, normalmente, que quer dar uma determinada notícia, que quer repassar uma determinada comunicação a um outro elemento lá do lado direito, que vai ser o destinatário. Normalmente, essa fonte, ela realiza o processo de codificar o significado. É utilizar os meios que ela conhece, o idioma que ela conhece, para que ela consiga transformar aquela ideia que precisa ser comunicada em algo que seja possível ser transmitido. O transmissor é o meio, né, que vai transformar essa ideia em uma mensagem. No caso nosso, por exemplo, né, é a minha voz
repassando essa mensagem. O canal é a videoaula, o canal é a televisão, é o computador, é o celular. E a mensagem, os receptores, né, é aquele instrumento, aquela tecnologia que vai permitir que o destinatário, que no caso são vocês que estão assistindo a videoaula, consigam compreender o resultado de todo esse processo. Então, existe do lado esquerdo quem codifica e envia a mensagem, do lado direito quem recebe e decodifica. A mensagem é transportada por meio de um canal. Esse canal, hoje, eles são os mais variados. A gente poderia falar de televisão, a gente poderia falar de rádio, a gente pode falar de jornal, nós podemos falar da própria, o famoso boca a boca, que é a comunicação direta entre os indivíduos, nós podemos falar da internet enquanto canal, e aí toda a sua infinidade de processos para a comunicação ocorrer. E nós temos também aqui o que a gente chama de ruído. Vocês podem ver que o ruído ele atua sobre o canal. O ruído normalmente é uma dificuldade que pode vir a impedir que a mensagem codificada chegue ao destinatário, ou que chegue parcialmente, ou que seja mal entendida. Então é algum tipo de impedimento que existe no próprio canal, né? Então a gente pode falar de problemas diversos aí envolvendo os canais. Saber identificar corretamente o canal é uma forma de tentar diminuir esse ruído. O ruído ele sempre é um obstáculo à transmissão e à compreensão da mensagem. De forma geral, nós podemos dizer que a comunicação só existe quando a mensagem que se quis transmitir foi compreendida pelo receptor. Então, eu dizer e vocês não compreenderem, mesmo que tenha sido dito, não significa que houve transmissão, que houve o processo de comunicação. Ele pode ocorrer, mas o resultado dele é inócuo. Não houve nenhum tipo de ganho, não houve nenhum tipo de benefício nesse processo de comunicação. Vocês podem observar também que do destino para a fonte existe uma seta retornando que a gente vai chamar de retroação. Em alguns lugares está escrito como feedback. O feedback é um retorno que é dado pelo destinatário ao emissor, dizendo se ele compreendeu, se ele não compreendeu, quais são as dúvidas que ele tem, e esse processo, então a gente fala de um ciclo, né? Então esse processo de comunicação ele vai acontecendo nos dois momentos. É claro que ao emitir um feedback, ou seja, ao dar um retorno à fonte, o destinatário acaba que no final das contas também se torna fonte e esse elemento, todo esse gráfico aqui, ele acaba se invertendo, né? Então o processo de comunicação ele é um processo bastante dinâmico e está na base da gestão administrativa e gestão organizacional. A partir de agora, vamos nos aprofundar nos processos relacionados à modificação da estrutura organizacional formal e, consequentemente, de sua representação. Ou seja, vamos nos dedicar ao processo conhecido como departamentalização. Vamos ao próximo slide. Conceito de departamentalização. Em primeiro lugar, departamentalizar é também conhecido como estruturar. Nas palavras aqui de Araújo, um autor bastante conhecido nessa área de departamentalização, departamentalização é uma forma sistematizada de agrupar atividades em frações organizacionais definidas segundo um determinado critério, visando a melhor adequação de uma estrutura organizacional e sua dinâmica de ação. O que significa isso? Nós vamos ver no próximo slide. Bem, o que é a departamentalização e por que ela existe? Em primeiro lugar, ela é resultado da diferenciação e da especialização. Todo sistema, toda organização, à medida que vai se tornando mais complexa, suas partes vão se diferenciando uma da outra. A gente observa muito isso, por exemplo, com um pequeno restaurante. Nós temos ali, às vezes, 3, 4, 5 pessoas trabalhando e a mesma pessoa que está fazendo a comida, às vezes, serve as mesas. A pessoa que serve as mesas é o mesmo que cobra o dinheiro lá no caixa. E à medida que a empresa vai se tornando maior, as pessoas vão, os cargos, as funções vão se estruturando e vão se diferenciando. E as pessoas vão se tornando cada vez mais especializadas. Então, quem está na cozinha fica só na cozinha. Quem vai ficar nas mesas, fica só nas mesas. Quem vai trabalhar a parte administrativa financeira vai trabalhar só com isso. Então a gente tem um afastamento, né? Essa multiplicidade de funções, ela acaba diminuindo e as pessoas vão se tornando mais especializadas. Então esse é um dos fatores que levam à departamentalização. A departamentalização, então, é um processo que visa estruturar melhor as organizações. Outra questão é a busca pela eficácia, efetividade e eficiência no funcionamento da organização. Se eu sou mais organizado,
em termos de eu sei fazer o que eu preciso fazer, o meu colega sabe, a nossa organização ela se estrutura melhor, então nós temos uma busca melhor, uma busca mais efetiva pelo atingimento dos objetivos e uma busca melhor também de utilização adequada dos recursos dentro da organização. Uma questão importante, departamentalizar não é criar departamentos. Nós já falamos de departamentos, mas veja bem, departamento é uma forma de você estruturar uma determinada empresa. Existem empresas que não têm lá departamentos, outras empresas têm departamentos. Departamentalizar, então, é criar subgrupos operacionais dentro da empresa que a gente vai ver depois, são aquelas caixinhas dentro do organograma e que representam subestruturas dentro da organização formal. Também é importante integrar, como pressuposto, integrar de forma adequada a organização ao meio ambiente em que ela se encontra. A organização, hoje nós sabemos, ela faz parte de uma área externa a ela. A departamentalização vai permitir que essa empresa se relacione melhor com o meio ambiente. Finalmente, nós temos ali, que é um pressuposto da departamentalização, aprimorar a aplicação dos processos administrativos, ou seja, eu vou buscar melhorar o planejamento, a organização, a direção e o controle, que são os 4 pilares da função administrativa. Como é que nós vamos fazer para departamentalizar adequadamente? Em primeiro lugar, nós precisamos responder algumas perguntas. Essas perguntas, quando respondidas adequadamente, elas vão orientar o trabalho da departamentalização. Existe homogeneidade e semelhança suficientes para a separação das atividades? Porque senão o que acaba acontecendo? Eu preciso separar as funções, separar as ações que são realizadas e, ao separar essas funções, criar os diversos níveis organizacionais e suas lateralidades, suas caixinhas lá dentro do organograma. Se não existe homogeneidade, tem que ficar separado. Se existe, pode ser colocado junto, pode ser agregado. A especialização dos indivíduos será evidenciada? Essa também é uma pergunta. Haverá maior eficiência no uso dos recursos? Eu não posso gastar mais depois da departamentalização. Eu preciso buscar uma forma de gastar menos os recursos. Os objetivos organizacionais serão atingidos? Isso vai facilitar que eu chegue aos objetivos que eu já defini? Outra pergunta, todas as partes interessadas serão beneficiadas? Como e qual é a extensão desses benefícios? Quem são essas partes interessadas? Muitas vezes nós chamamos essas partes interessadas de stakeholders. O que são os stakeholders? Fazem parte dos stakeholders esse grupo enorme aí, os clientes, fornecedores, acionistas, colaboradores, empregados ou funcionários públicos, a sociedade em geral e, inclusive, o meio ambiente. Então, todos eles, quem será beneficiado com a departamentalização, em que medida será beneficiado e como será beneficiado? Após a departamentalização, haverá excesso de níveis hierárquicos? Qual é o conjunto, qual é o número de níveis que eu posso ter? Isso vai depender da empresa, isso vai depender da organização, mais níveis ou menos níveis. Agora, uma vez feita a departamentalização, haverá dificuldade para o processo de comunicação? O processo de comunicação em si ele é um processo complexo. Ele vai ser facilitado ou ele vai ser complicado após a departamentalização? Às vezes, um excesso de níveis hierárquicos, na maioria das vezes, um excesso de níveis hierárquicos leva a uma maior complexidade do processo de comunicação. Continuando, quais são os tipos de departamentalização mais comuns? Nós podemos citar vários tipos. Vamos citar alguns. Por área geográfica, por tipo de cliente, por contingência ambiental, por funções, por mercado, por número, por processo, por produto ou serviço, por projeto, por força-tarefa, também conhecida como task force, ou por tempo. Nos próximos slides, nós vamos apresentar para vocês alguns exemplos de departamentalização. Primeiro tipo de departamentalização que nós vamos apresentar é a departamentalização por área geográfica. Esta empresa aqui optou por seccionar, por departamentalizar, por criar a sua estrutura, seguindo a estrutura geográfica do local onde ela trabalha. Então, vocês têm lá a administração central, que é a grande gestão, a alta gestão da empresa, e nós temos, então, gestores para a região sul, região sudeste e região centro-oeste. Dentro da região sul, nós vamos ver lá Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, e assim com as outras regiões do país. Nesse caso,
a estrutura ela está vinculada a essa dinâmica do trabalho por meio da departamentalização por área geográfica. Nós temos também a departamentalização por cliente. Nesse caso, eu trouxe aqui um exemplo da área de administração pública. Nós temos o presidente, né, ou a presidência, temos os ministérios, eu destaquei 2 ministérios, e aí nós percebemos que a organização, a departamentalização é feita com base naquele indivíduo ou aquele grupo que quer ser ou que precisa ser atendido. No caso do Ministério da Saúde, nós temos saúde da criança e da mulher, saúde do homem, saúde da família, saúde do idoso. Existem outros, mas eu destaquei apenas esses 4. No Ministério da Educação, nós temos a educação superior, o ensino médio, o ensino fundamental e o ensino infantil. Então, a organização, o trabalho, a estrutura do Ministério, ela busca se organizar em função daquelas pessoas a quem ela pretende atender. Uma das departamentalizações que é mais comum é a departamentalização por função. Então, nós temos a presidência. Abaixo da presidência nós temos as gerências, aí nós temos a gerência financeira e a gerência de produção. Dentro da gerência financeira nós temos os departamentos, nós temos 2 departamentos, o departamento de tesouraria e o departamento de contabilidade. E dentro do departamento de tesouraria nós temos setor de pagamento e setor de recebimento. Lá na contabilidade nós temos o setor de contabilidade financeira, setor de contabilidade gerencial. Na parte de gerência de produção nós temos outros departamentos. Departamento de PCP, que é o Planejamento e Controle da Produção, Departamento de Gestão da Qualidade, Departamento de Logística. Então esse é um dos meios mais utilizados, que é a departamentalização por funções. Nós temos aqui uma departamentalização agora, departamentalização por mercado. Essa departamentalização ela é específica para a área de marketing, tá? Então, o que acontece? Vocês podem ver que nós destacamos aqui outros departamentos, mas focamos no departamento de marketing. No departamento de marketing nós temos divisão e pesquisa de mercado, divisão de precificação, divisão de propaganda e promoção, divisão de relações com o consumidor, divisão de vendas. Essas estruturas, essas sub-áreas aqui do departamento de marketing são as funções que são realizadas dentro do departamento de marketing. Então, toda vez que nós falarmos departamentalização por mercado, ela está relacionada à questão específica do departamento de marketing. Outra departamentalização é a departamentalização por número. Olha só que interessante, nós temos aqui a situação de uma escola. Nós temos aqui a direção, nós temos os departamentos que compõem essa empresa. Vocês podem observar que esse organograma é um organograma horizontal, né? Ele foi colocado aqui na horizontal justamente porque ele é um organograma maior, então na vertical não haveria espaço. Nós temos então lá a direção, os departamentos pedagógico, administrativo, de ensino e financeiro. Nesse caso, a departamentalização é feita pelo número de clientes. Então, cada turma dessa, por exemplo, pode ter aí algo em torno de 25, 30 alunos. Então, eu separo departamento de ensino, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e vou criando turmas, vou criando aqui departamentalizações, né? Vou fazendo as separações, vou reestruturando por meio dessa departamentalização. A partir do momento que eu chego no limite de alunos de uma turma, eu abro outra turma. Então, no primeiro ano eu comecei com a turma 1, aí o valor, a quantidade excedeu, eu passei e formei a turma 2, também excedeu, eu passei para a turma 3 e eu faria isso quantas vezes fossem necessárias. Então eu tenho o primeiro ano, turma 1, turma 2, turma 3, no segundo ano eu só precisei de 2 turmas, 1 e 2, e no terceiro ano eu tenho turma 1 e turma 2. Essa é muito comum, essa departamentalização por número, né, por quantidade de clientes. Aqui nós temos uma semelhante, que é a departamentalização por tempo. Nesse caso aqui, essa departamentalização aconteceu no departamento de produção. Vocês podem observar que aí nós estamos falando de uma indústria, por exemplo, essa indústria trabalha em 3 turnos. Então, no primeiro turno, eu estou departamentalizando. Eu tenho lá equipe 1, equipe 2, equipe 3, são conjuntos de pessoas que trabalham juntas. Então, lá no primeiro turno, eu tenho equipe 1, 2 e 3. No segundo turno, que é outro horário de trabalho, eu tenho equipe 4 e 5. E no terceiro turno, que pode ser, por exemplo, de madrugada, eu tenho as equipes 6 e 7. E aí, esse processo se repetiria sempre que fosse necessário. Essa é a departamentalização por tempo. O próximo tipo de departamentalização é a departamentalização por processo. Diferente da departamentalização por função, neste caso, a organização ela se estrutura praticamente na ordem que os processos são executados dentro de cada departamento. Lá dentro do departamento de gestão de pessoas, nessa ordem, nós temos
as atividades de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, gestão de competências, procedimentos organizacionais e avaliação de desempenho. É como se houvesse uma seta dizendo onde começa o trabalho desse departamento e onde ele termina. Ele começa em recrutamento e seleção e segue nessa ordem até a avaliação de desempenho. A mesma coisa acontece no departamento de produção. Nós temos desenvolvimento de novos produtos, em seguida, após o produto ser desenvolvido, ele vai para a produção, e em seguida ele é entregue ao cliente por meio da logística. Nós temos também um outro tipo de departamentalização, que é a departamentalização por produtos e serviços. Nós temos aqui uma empresa, essa empresa, uma montadora de veículos, ela já divide em veículos leves e veículos pesados. Lá em veículos leves, ela faz diversas estruturações, né? Por tipo de veículo leve. Ela começa com sedã, veículos do tipo hatch, veículos do tipo SUV, esportivos e caminhonetes. São veículos leves. Na área de veículos pesados, ela trabalha separadamente com ônibus e micro-ônibus, vans e caminhões. Então essa também é uma forma de departamentalização. Nós vamos falar agora de um outro tipo mais moderno de departamentalização, que são as organizações matriciais. As organizações matriciais, elas funcionam principalmente quando você vai trabalhar com a gestão de projetos. Vocês podem observar aqui que nós temos um executivo-chefe, que é o presidente, nós temos os gerentes funcionais, né? Então pode ser o gerente da área financeira, o outro gerente, o gerente da área de marketing, o outro gerente, o gerente de produção. E aí você tem equipes. Essas equipes, então, elas estão relacionadas ao trabalho. Tem aqui do lado direito, embaixo, perto desse quadradinho verde, coordenação do projeto. Existe uma pessoa que é responsável por todos os projetos, né? Então esse indivíduo, mas ele trabalha enquanto o projeto está funcionando. Num determinado momento, quando o projeto se encerra, esse indivíduo ele volta para a sua função original. Ele não é um coordenador de projeto em tempo completo, em tempo total. Aí agora nós temos outro tipo de organização matricial, que é a organização matricial que a gente chama de balanceada. Vocês podem observar que já existe destacado aqui um gerente de projeto. Esse gerente de projeto, então, ele coordena, ele é fixo, né? Ele não é dispensado da gerência a partir do momento que os projetos vão sendo encerrados. Ele tem o cargo e ele tem a função de realizar o gerenciamento dos projetos. Então é o que a gente chama de organização matricial balanceada. Quando nós falamos de coordenação de organizações matriciais, nós chegamos também na organização matricial forte. Vocês podem observar, por favor, observem, que além dos gerentes funcionais, que nós já tínhamos os 3, agora abaixo do executivo já tem um gerente, um chefe de gerentes de projeto. E aí cada projeto agora já tem o seu gerente. É uma forma, é como se fosse uma matriz. Esse trabalho ele já é realizado especificamente. Antes eu tinha pessoas que eu precisava indicar. Olha, fulano, vá fazer esse trabalho com esse projeto. Agora não, essa estrutura ela já é mais fixa. Você já está trabalhando, por exemplo, numa empresa em que o projeto ou a gestão de projeto é extremamente realizada ou é realizada com bastante frequência. Aqui nós temos uma estrutura já mais avançada ainda, que é o que a gente chama de estrutura matricial projetizada. Aqui então nós já não temos mais o gerente financeiro, o gerente de recursos humanos, o gerente de RH. Agora nós temos só gerentes de projeto. E cada gerente de projeto tem a sua equipe responsável por um ou vários projetos. Então essa seria uma matriz, uma estrutura organizacional matricial do tipo projetizada. São as mais recentes, as mais modernas, essas organizações matriciais. Antes de encerrarmos, falaremos a respeito de centralização, descentralização e autonomia. Em primeiro lugar, é importante compreender que a centralização não é, em todos os momentos, desnecessária ou desagradável, como a maioria das pessoas pode chegar a pensar. A centralização ela pode resolver problemas como, por exemplo, a falta de recurso. Ela pode tornar mais eficiente o gerenciamento de uma determinada estrutura e ela pode trazer benefícios como o processo mais agilizado em termos de funcionamento da organização. Quando nós falamos de descentralização, nós estamos nos referindo à forma como o poder e como essa autoridade e como o trabalho vai sendo distribuído ao longo da estrutura. A descentralização ela pode acelerar o processo de tomada de decisão e ela pode tornar mais ágil o funcionamento da organização. Por fim, nós precisamos falar também sobre a autonomia. A autonomia é o espaço que o indivíduo tem
para tomar decisões dentro daquela atividade que ele realiza. A autonomia, então, ela é uma demonstração do quanto essa descentralização ocorreu dentro da organização. Nós vamos retornar a esses aspectos mais à frente em nossas próximas videoaulas. Agora eu gostaria de me despedir de vocês, deixando claro que é sempre uma satisfação estar aqui e pedindo que vocês, depois de assistir a videoaula, anotem suas dúvidas, participem dos chats, cuja programação está na sala virtual, e nós nos veremos então na próxima videoaula. Muito obrigado, até a próxima.